às vezes a gente já não pergunta mais para as pessoas, tudo bem? Como é que você está? A gente já pergunta assim, como é que está a correria? Porque todo mundo está correndo. A gente está correndo demais. A gente vive uma vida frenética. A gente vive dias de confusão, dias de exaustão, dias de cansaço. Então, às vezes eu brinco, puxa, chegou um feriado de novo, mas eu sei que muitos de nós estamos esperando o feriado chegar para dar uma descansada. Porque nós estamos vivendo dias realmente muito exaustivos. O acampamento de adolescentes que tivemos agora no primeiro final de semana de abril, o tema foi sobre o tempo. Eu fui lá dar uma palavrinha com a galera, e eu comecei conversando com eles e disse assim, puxa, não é interessante que às vezes a gente está numa situação e o tempo passa tão devagar, e para outros o tempo tão rápido, Quando você está esperando muito uma coisa acontecer, parece que o tempo não passa. Eu vejo as mulheres grávidas, tem a Michelle lá no nosso grupo pequeno, que ela não vê a hora de dar 9 meses, parece que dá 1 ano, mas não dá 9 meses, para a criança nascer. Quando você quer muito, você tem uma viagem que você preparou, nossa, você está esperando aquela viagem, parece que o tempo não passa. Quando eu fui falar com os adolescentes, eu perguntei para eles, essa semana passou rápido ou demorou? Demorou. Por quê? Porque eles estavam ansiosos pelo acampamento, e aí a semana não passava, porque estavam ansiosos por chegar. Mas na maioria das vezes o que nós estamos vivendo é que o tempo passa muito rápido. Nós mal comemoramos o Natal, nós já estamos finalizando o mês de abril. E quando a gente pensa nessa questão toda, muita gente escrevendo sobre isso, porque a humanidade está sofrendo com isso. Eu já mencionei uma vez numa convenção de pastores, de um livro chamado Lentidão, de um autor tcheco chamado Milan Kundera. Hoje ele é cidadão francês, ele já está bem idoso, acho que por volta de 88, 89 anos, mas ele escreveu um livro chamado Lentidão em 1995, e ele escreveu o livro em 95, mas remetendo a um tempo da década de 70, ele retrata assim, um casal andando por uma rua estreita, a estrada na França, e de repente vem um motociclista, e ele quer passar de qualquer jeito o carro, porque ele está com muita pressa, mas a estrada é estreita, e ele fica atrás, pressionando o carro da frente, e de repente quando ele tem um espaço, ele passa em alta velocidade e ele some. E aí ele escreve assim, que nós estamos vivendo tempos em que essa pressa tem tirado de nós o prazer da lentidão, ou o prazer de curtir as coisas, de desfrutar das coisas. E ele faz uma comparação então entre os prazeres da lentidão e os prazeres da velocidade. E ele fala, como nós estamos correndo o tempo todo, as coisas acontecem rápido demais. Ele diz assim, hoje ninguém pode ter certeza de nada, de coisa alguma, nem de si mesmo. Porque a gente corre e a gente acaba não tendo certeza das coisas, nem do que nós somos, nem do que nós estamos vivendo. Ele fala, existe uma bem conhecida matemática existencial, e ele diz assim, o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. E o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento. Então ele diz, aquilo que é lento, que você faz com lentidão, que você curte, que você tem prazer em fazer, você grava, você cria memórias, você não esquece. Mas como hoje nós estamos vivendo em alta velocidade, a gente também está esquecendo das coisas. A gente esquece que conversou com o filho, a gente esquece do que a esposa falou com a gente esquece do que Deus falou com a gente já esqueceu que a gente almoçou ontem, a gente esqueceu da mensagem no domingo passado, a gente esquece, porque a velocidade, o grau de velocidade é proporcional à intensidade do nosso esquecimento. Somos uma geração que esquece as coisas. Nós estamos vivendo com tanta rapidez, com tanta informação, com tanta coisa, que a gente está esquecendo daquilo que é essencial, que deveria marcar a nossa vida. Ele diz assim, a nossa época se entrega ao demônio da velocidade, e é por essa razão que se esquece tão facilmente de si mesma. A gente esquece até da gente no meio da velocidade que a gente vive. Aí ele diz assim, mas eu também gosto de inverter essa frase. Ele diz, a nossa época está tão obcecada pelo desejo do esquecimento, e é para saciar esse desejo que se entrega ao demônio da velocidade. Ou seja, o inverso também é verdadeiro. Às vezes nós estamos querendo esquecer das nossas dores, do nosso sofrimento, das nossas lutas, de quem nós somos, do que vivemos, e aí a gente se entrega a esse demônio da velocidade. E aí a gente fala, puxa, está tudo muito corrido, eu não tenho tempo para pensar, porque a gente não quer pensar. É aquilo que eu disse no domingo passado aqui. Muitos de nós não queremos olhar para dentro de nós mesmos e ver a miséria que está aqui dentro, olhar para dentro do nosso próprio coração. Nós não queremos parar e olhar nos olhos de Deus, porque nós não queremos ouvir o que Ele tem para nós, porque a gente sabe que a gente não está legal.
A gente não quer parar e ouvir a esposa porque a gente sabe que o casamento não está bem, então a gente corre. E aí a gente fala assim, puxa, eu não tenho tempo com os filhos, eu não tenho tempo com o cônjuge, eu não tenho tempo com Deus, mas nós não temos muito. É porque nós estamos escolhendo viver nessa velocidade louca, né, essa velocidade que nos adoece. Eu li um artigo da revista super interessante, que eles falavam desse sentimento que a gente tem de que hoje o tempo está passando mais rápido. A gente, quando era criança, a gente falava, puxa, um dia parece que demorava tanto, uma semana, um mês, parece que hoje tudo, a gente começa o ano, já está terminando o ano. E a revista super interessante trazia algumas informações por que é que nós, seres humanos, estamos com essa sensação. E uma das respostas é exatamente isso. Como a tecnologia, os avanços científicos, tudo criou coisas muito rápidas, a gente também tem a sensação de que as 24 horas de hoje não são as mesmas de 24 horas 100 anos atrás. E uma das coisas que eles destacam nessa reportagem é o seguinte, que da década ou da época do Império Romano até Napoleão Bonaparte, a velocidade do ser humano foi sempre a mesma, a viagem a cavalo. Então, se alguém fosse cruzar os Estados Unidos de leste a oeste, que é uma baita de uma distância, ele ia levar semanas. Então, o fuso horário não fazia diferença. Porque ele chegar lá de manhã, de tarde, depois de semanas de viagem, em cima de um cavalo, não ia fazer diferença o fuso horário. Mas como a gente inventou o avião, agora você sai de Nova York para Los Angeles, o fuso horário faz toda a diferença, você perde horas ou você adianta horas, porque tudo ficou muito rápido. Então, a exposição a tudo que é muito rápido tem feito da gente pessoas que têm esse senso de que o tempo não é mais o mesmo. O tempo está muito curto, que a gente não tem tempo para todas as coisas. Eles estavam dizendo nesse artigo que desde o avanço da locomotiva, quando criou-se então as máquinas, e aí a velocidade começou a aumentar, depois os veículos, os aviões, então tudo isso só tem intensificado. A tal ponto, eles estavam dizendo assim, que hoje um jovem de 24 anos, na verdade essa reportagem é de 2005, mas alguém até 24 anos tem um senso de que o tempo está passando mais rápido, 1,08 vezes. Agora, alguém que já atingiu 60 anos, 62 anos, tem o senso de que o tempo está passando mais rápido por volta de 7 deixa eu ver exatamente o número aqui, 7,69 vezes a mais. E por que isso? Por que os mais idosos têm o senso de que o tempo está passando mais rápido, ainda do que os jovens? Exatamente porque nós estamos mais expostos a tudo isso ao longo da vida. Mas há uma segunda razão, e eu acrescento essa razão. É porque quanto mais nós vamos vivendo e nós vamos entendendo que o nosso tempo neste mundo está se acabando, que para a gente o senso é de que o tempo está escoando mais rápido mesmo. Um adolescente, o que o adolescente tem o sonho? Qual que é o sonho do adolescente? Fazer 18 anos. Era o meu, acho que era o seu, é o dos nossos adolescentes. Eu vejo aqui na igreja, a criançada que está na Terra da Promessa, o nosso ministério infantil, eles não veem a hora de ir para o PEDES, fazer 9 anos e ir para o PEDES, que daí eles mudam de classe. Quando eles estão no PEDES, eles não veem a hora de virar adolescente. Eles querem fazer 12 anos logo para virar adolescente. Quando eles estão nos adolescentes, eles não veem a hora de fazer 15 para ir para os jovens. E quando eles estão nos jovens, eles não veem a hora de fazer 18. E depois que eles fazem 18, eles ficam como eu e você. Não vê a hora de voltar para 18, porque agora já foi. A gente fica pensando, puxa, mas por que eu queria tanto envelhecer? Meu Deus do céu, estava tão bom. Porque a gente tem essa sensação. E aí, esse mesmo artigo diz assim, o que nós estamos sofrendo? Ele diz que hoje os psiquiatras já dizem, ou que existe já, a doença do tempo, porque nós estamos tão expostos, então a pressa, a ansiedade, hoje já existe um certo distúrbio conhecido como doença da pressa, que os sintomas são alta ansiedade, dificuldade para relaxar. Alguns de nós, quando a gente não tem nada para fazer, a gente fica com culpa. A gente fica pensando, eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer, não é possível. Porque eu não posso nem descansar, eu não posso nem ter lazer, porque a gente fica com culpa de estar tendo descanso. Você tem dificuldade de relaxar, esse é um sintoma. Talvez você já está com essa doença da pressa, não está sabendo. A gente tem dificuldade disso. E aí a gente também tem dificuldade nos relacionamentos. Porque para ter relacionamento a gente precisa ter o quê? Tempo. Eu estava lembrando de uma história de um menino que sentou na varanda com um pote de jabuticaba. E como ele olhou o pote, ele achou que ele tinha bastante. No começo ele começou a jogar as que tinham uma marquinha, uma sujeirinha, e começou a chupar. Você já viu gente chupar jabuticaba e não engolir o caroço? Ele só chupa o caldinho, joga fora, o bom ele joga fora, vai jogando. Aí ele começou a chupar assim, mas quando ele viu que estava acabando, aí ele se tocou, falou, nossa, está acabando minha jabuticaba.
Aí ele começou a pegar a jabuticaba e chupar até o caldinho da casca, entendeu? Porque ele falou, nossa, está acabando. Ele começou a chupar a jabuticaba igual eu como pudim de leite condensado. Quando eu vou comer pudim de leite condensado, eu pego a menor colherzinha que eu tenho em casa, e eu pego como com o canto da colher, eu vou comendo assim igual um passarinho, porque é tão bom o pudim de leite condensado que eu não quero que acabe, né? Quando nós estamos vivendo, a gente está vendo o tempo se escoando, e aí a gente pode andar da displicência para a preocupação. O adolescente, o jovem pode ser displicente porque ele acha que ele tem todo o tempo do mundo. E nós que já viramos adultos, ou estamos já na meia-idade, já estamos na terceira idade ou na melhor idade, nós começamos a ficar muito preocupados. E podemos também deixar de valorizar devidamente o tempo que nós estamos vivendo. Talvez você diga assim, por que o pastor Carlos está falando tudo isso? Porque isso é o pano de fundo para aquilo que eu quero que você entenda, que a gente veja na Bíblia o que Deus tem para falar conosco. Então eu vejo o problema hoje em relação ao tempo em vários aspectos. Nós vemos crianças que não querem ser crianças, porque elas estão precoces. Há uma tendência das pessoas não viverem os devidos ciclos, as devidas fases. Deus criou as estações do ano, Deus criou ciclos na vida. É por isso que Eclesiastes 3 diz, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Mas criança não quer ser criança, adolescente não quer ser adolescente, jovem não quer ser jovem. Agora, depois que vira adulto, nós também não queremos ser adultos. É por isso que hoje casa-se mais tarde e faz cirurgias plásticas mais cedo. Por quê? Porque querem se prolongar a juventude. É por isso que muito do recurso da ciência, da medicina, é para tentar prolongar a juventude. As pessoas não querem envelhecer. Então nós não queremos viver as fases e os ciclos da vida naturalmente. Outro problema é que nós temos problemas em encerrar as etapas passadas. Eu tratei um pouquinho sobre isso no domingo passado, quando eu falei que tem muita gente amargurada. Muita gente que não consegue deixar passado no passado. Gente amargurada com pessoas, com situações da vida, com sofrimentos, amargurada. E aí não consegue viver o presente, nem tem perspectiva do futuro, porque se você não consegue deixar passado no passado, você não tem vida presente nem futuro. E aí então você vê pais e filhos, cônjuges, ex-cônjuges. Você vê gente que não termina uma coisa e quer começar outra. A pessoa no namoro, ela termina um namoro de forma errada e aí ela quer começar logo um relacionamento e ela só vai acumulando erros, escolhas erradas, sofrimento. Casamentos, a pessoa sai de um casamento, ela nem curou aquilo, ela não tratou devidamente, ela não fechou uma etapa da vida, ela já quer entrar num outro relacionamento. E vai repetindo os mesmos erros, sofrendo as mesmas coisas. Porque a gente não encerra as etapas da vida, a gente não fecha um ciclo para começar um outro ciclo. E a Bíblia é muito clara que a gente precisa fazer isso. E um último problema é que a gente deixa esse tempo que é tão precioso escoar. Todos nós temos as mesmas 24 horas. Quando eu penso que eu tenho 24 horas, você também tem. O Donald Trump, presidente do país mais poderoso do mundo, tem mesmo 24 horas que eu e você. Eu fico pensando, puxa, será que nós estamos aproveitando devidamente o nosso tempo? Claro que aproveitar o tempo não quer dizer que você vai trabalhar o tempo todo, mas que você vai ter o quê? Sabedoria. Diante de tudo que nós temos vivido nessa vida frenética e como nós temos sofrido a influência dessa geração da pressa, nós precisamos, acima de tudo, da sabedoria que vem de Deus. E Deus tem sabedoria para os nossos dias. Deus tem sabedoria para você viver realmente de forma plena, mesmo no meio de toda essa confusão que nós estamos vivendo na nossa geração, na nossa sociedade. Então eu queria pedir que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 90. Eu quero também pedir que você ligue a sua Bíblia aí, liga a sua Bíblia no iPad, no iPhone, no seu celular. Mas acompanha comigo o Salmo 90. Nós vamos ler esse Salmo todo. Eu queria que você pensasse comigo e encontrasse sabedoria de Deus na sua palavra. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus vai particularizar algo muito específico no teu coração. Tudo que eu falei até aqui é um pano de fundo para você entender como esse Salmo 90, escrito cerca de 1500 anos antes de Jesus Cristo, ele é relevante para nós hoje, 29 de abril de 2018. A palavra de Deus diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite.
como uma correnteza, tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaze-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus, soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. Esse salmo foi escrito por Moisés. Muitas vezes pensamos que todos os salmos foram escritos por Davi. Davi escreveu cerca de metade deles. Este salmo foi escrito por Moisés, ou seja, ele é o salmo mais antigo da Bíblia. Moisés escreveu também o Pentateuco, que representa os 5 primeiros livros da Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio. E quando ele escreve esse salmo aqui, o pano de fundo para Moisés é exatamente Gênesis 1 a 3. No capítulo 1 e 2 nós temos a criação, no capítulo 3 nós temos a queda, a entrada do pecado. Você que já fez verdades básicas entende bem o que eu estou falando. Você que ainda não fez, está convidado a conhecer o projeto de Deus na sua vida através da palavra. E em Gênesis 1 e 2 nós vemos a criação. Moisés tem isso. Deus criou tudo. Ele existe antes do tudo, porque Ele é eterno, Ele sempre existiu. Agora, quando ele olha para a queda em Gênesis 3, a entrada do pecado, então nós vemos aqui o que Moisés trabalha nesse paralelo entre Deus eterno e a brevidade da vida humana, entre quem é Deus e quem nós somos, né? E aqui nós podemos então aprender algumas verdades que eu queria que, se possível, você registrasse aí no seu boletim. Primeira verdade que eu queria compartilhar com você, dentro desse tema, é que Deus tem um plano de geração em geração. O plano de Deus é de geração em geração. Deus tem esse plano, e eu e você fazemos parte desse plano, que vai de geração a geração. Você pode dizer comigo bem forte essa primeira frase? Vamos lá? Deus tem um plano de geração em geração. Olha o que Moisés diz aqui no verso 1, ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes que os montes nascerem os montes, e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Está dizendo assim, Deus é eterno, Ele sempre existiu e sempre existirá. E como Ele é eterno, o plano dEle também é eterno. Ele vai de uma geração a outra. Aqui nós temos algumas verdades muito importantes, porque se você quer viver bem nesse mundo, com sabedoria, no pouco tempo que você tem de vida neste mundo, você precisa viver à luz da eternidade. Se você quer realmente viver com qualidade, se você quer viver com significado e propósito a sua vida neste mundo, você precisa viver à luz da eternidade, do plano eterno de Deus. Porque senão, você vai seguir os desejos do teu próprio coração. Porque senão, você vai viver o imediatismo dos nossos dias. Porque senão, você vai seguir realmente o curso deste mundo, dessa sociedade, em que busca-se ou vive-se pelo prazer. Uma geração hedonista que o prazer é o fim de todas as coisas. Então, nós não vamos realmente refletir sobre as consequências, os desdobramentos das nossas escolhas. É o carpe diem, aproveite o dia, curte o dia. Não importa se você vai ferir alguém, não importa se você vai destruir alguma pessoa, ou vai destruir você mesmo. Simplesmente siga o teu coração, siga o que você quer. Se nós vivemos só para hoje, nós vamos acabar desperdiçando o nosso tempo e a nossa vida. Então, se eu e você queremos viver uma vida com bem-estar, com qualidade, e realmente gozar de realização nos poucos dias que temos neste mundo, precisamos viver à luz da eternidade. Quando você tem a visão de que você não é o Senhor do universo, você não é o dono, a vida não gira em torno de você, você não é um sol, tudo não gira em torno de você, mas gira em torno de um plano eterno de Deus, então você entende assim, puxa, existe um autor de tudo, eu sou coadjuvante, eu participo disso, Deus me dá até um papel
importante, mas o roteirista, aquele que criou todas as coisas, é Deus. E aí você começa a pensar assim, que aquela dor que você passa, aquele sofrimento, aquela luta, tem um propósito dentro do que Deus vê de eternidade para você. Então aí a luta passa a fazer sentido. Aí as dores da vida passam a fazer sentido. Agora, se você vive só para esse mundo, à luz de um plano que diz respeito só ao número de dias que você vive aqui, então a vida não faz sentido. Não há esperança, não há propósito, não há consolo para o nosso coração no meio das nossas lutas. Agora, se você entende assim, peraí, eu estou aqui, e tudo aquilo que eu tenho vivido, que não é produto de escolhas erradas e do pecado, mas que eu tenho vivido como parte da vida, que é a vida normal de um ser humano, as circunstâncias que me cercam, os desdobramentos de crescer, de amadurecer, de envelhecer, tudo isso faz parte de um plano maior de Deus, com os olhos a me levar para a eternidade com Ele, para que eu esteja com Ele. Então é diferente. Quando nós entendemos a eternidade de Deus diante da nossa brevidade, da nossa transitoriedade, então a gente realmente pode viver os poucos anos de vida nesse mundo com significado e propósito, porque aí o propósito vai além de nós. É importante você entender que eu e você estamos colhendo muito que as gerações passadas semearam, e que os nossos filhos e netos, as gerações vindouras até a volta de Jesus, vão colher o que nós estamos semeando. Então nós fazemos parte de um plano muito maior do que a gente, muito maior do que a data do nosso nascimento e do nosso falecimento. E tudo que acontece entre essas duas datas tem a ver com o plano eterno de Deus, para que a nossa alma seja salva por sua graça e nós possamos estar para sempre com Ele. Se eu e você queremos viver com sabedoria, precisamos viver à luz da eternidade. E segundo, nós precisamos viver à luz da nossa finitude. Por isso que o texto diz aí que o ser humano, ele passa como uma relva. Nós estamos voando, o tempo é muito curto. Agora, Moisés escreveu isso 1500 anos antes de Jesus. Naquela época ele já tinha essa sensação. É verdade que naquela época, né, as pessoas normalmente morriam na média de 40 anos de idade, a vida era muito breve, muito breve. Agora, quando nós vemos aqui, nós vemos assim que nós não podemos esquecer o fato de que nós vamos voltar ao pó. Por isso, dos versos 3 a 6, Moisés diz: faze os homens voltarem ao pó, dizendo, retorne ao pó, seres humanos. E os homens vão voltar ao pó. Deus disse, você é pó e ao pó você vai voltar. Ele está falando da morte, nossos anos vão cessar. Ele fala, Deus, para ti 1000 anos, como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, porque Deus é eterno, mas nós não somos. Ele diz, os homens são como um breve sono. Ele diz, o Senhor como uma correnteza arrasta os homens. Uma coisa que nós não podemos esquecer, nós vamos morrer, você sabia disso? Eu sei que eu e você sabemos, mas nós esquecemos que nós temos uma senha na mão. E a gente acha que só vai chegar a senha do outro, mas que a nossa não chega. Mas a nossa vai chegar também. Olha, tem morrido muita gente, tem morrido gente que nunca morreu. E você não está atento a isso. Olha, por quê? Porque a vida do ser humano é breve. Ela corre. Nós somos como um sono breve, uma soneca, diante da eternidade de Deus. É como a relva. Se você quer viver com sabedoria os seus dias nesse mundo, você precisa viver também à luz da sua finitude. Espera aí, eu não vou estar aqui para sempre. Então eu preciso fazer escolhas sábias. Eu preciso valorizar aquilo que realmente é importante. Quando nós não temos esse senso de finitude, nós nos perdemos na vida. E essa é a loucura, uma das loucuras da juventude, que a gente acha que vai viver para sempre. A brevidade da vida realmente humilha o ser humano, humilha o orgulho humano, de que nós podemos, de que nós somos deuses. Nós não somos deuses, nós somos finitos. Deus é eterno, nós não. E nós precisamos lidar bem com a morte. Estava lendo um artigo esses dias de uma cientista, ela não é cristã, mas ela falando de que a nossa geração não conversa sobre a morte, não trata sobre a morte, não pensa sobre a morte. A gente quer fugir da realidade da morte. E é claro, Deus plantou em nós a imortalidade, mas nós precisamos discutir a morte, porque nós estamos debaixo dela. Ela é o fantasma da humanidade, é o último inimigo a ser vencido. E ela estava dizendo como as pessoas sofrem com isso. Eu acho interessante, às vezes, no dia a dia, como a gente lida com isso, né? Eu tenho um pastor amigo que ele fala assim, que um membro da igreja dele foi pedir para orar pela avó. Ela falou, pastor, o senhor não vai lá orar pela minha avó já está com 95 anos e está desenganada pelos médicos. Ele pensou assim, falou, mas quem que enganou essa mulher? Entendeu? Está desenganada. Quem será que enganou ela? Porque 95 anos já está fazendo hora extra aqui na terra. Entendeu? Então,
Às vezes a gente vai orar, eu já brinquei aqui, puxa, às vezes tem uns irmãozinhos com uns 80 anos, não, pastor, ora por mim, estou com uma dor na coluna, uma dor no joelho, né? Mas queria o quê, meu irmão? Nós vamos orar, mas você queria o quê? É parte da velhice, processo natural da vida, nós vamos ficar na geração condor, né? É a geração condor aí, nós vamos ficar nessa geração. Se você está envelhecendo, é um privilégio envelhecer, mas vai acontecer isso. Eu teve uma época que eu estava orando pelas pessoas na igreja, e aconteceu uma sucessão assim, né? Orei por várias pessoas, uma era curada, a outra morria, uma curada, a outra morria. Aí eu cheguei no final do culto e falei, irmãos, hoje eu estou orando de novo, estou disposto, até se você quiser também oração, estou no final do culto disposto aqui, porque ou Deus vai curar ou Deus vai levar, né? Se você quiser oração no final, a gente está aqui para orar por você. O que eu fico pensando é que às vezes a gente esquece que a gente vai partir, de um jeito ou de outro, nós vamos partir. Então, eu me lembro do pastor Ari Veloso, pastor da Igreja Batista do Morumbi, depois ele veio para Londrina. Quando eu fui no velório dele, o pastor Ari Veloso, ele tinha organizado todas as músicas, todas as pessoas que falaram no velório dele, né? Ele se preparou para a morte, morreu com dignidade. Para mim isso é morrer com dignidade. Eu me lembro da nossa irmã Keila, aqui do grupo do Rui. Ela recebeu a visita do marido, do filhinho, se despediu do marido, se despediu do filho, se despediu da mãe, com dignidade, com maturidade, sabendo, eu estou partindo, com 30 e poucos anos, eu estou partindo. Irmão, a gente precisa enfrentar a realidade. É hora de assinar documento, não deixa teus filhos brigando aí não, por herança, para fazer inventário depois, um brigueiro danado, né? Já assina as coisas, já se prepara. Por quê? Porque todos nós vamos partir. Se você tem tempo para se preparar, prepara para morrer com dignidade. Eu tenho orado muito, Senhor, dá vida longa para as pessoas e morte rápida. Entendeu? Porque eu quero assim um acidente, um tiro no peito, alguma coisa rápida. Não quero ficar morrendo devagar não, irmão. Morrendo pela pedaço, não. Vamos rapidinho, leva para o céu. Esse negócio de morrer devagar, não quero não. Deus conhece meu coração. Vamos rápido. Pá, puf, acabou. Entendeu? E, irmãos, prepara o meu velório, é uma festa santa, vamos cantar, te exaltamos, entendeu? Um rocão pesado, né? Louvado Jesus. Eu quero estar no caixão assim, ó. Se eu tiver assim, tá? Porque nós vamos para a glória, irmão. Entendeu? Nós vamos celebrar Jesus, é aí que nós vamos entrar para a vida de verdade. Né? Às vezes eu brinco com a André, eu ponho a mão assim para dormir, ela fica olhando. Eu falo, eu já estou treinando. Entendeu? Porque nós vamos enfrentar a morte. Vamos treinando. Para estar com um sorriso bem bonito, nós estamos nos braços de Jesus, aleluia. Aleluia. Agora, se eu e você vamos partir, como é que a gente deve viver aqui? Como é que a gente deve viver aqui? O que Moisés está escrevendo aqui é exatamente isso. Deus tem sabedoria para nós quando nós vivemos à luz do fato de que Deus é eterno e Ele tem um plano de geração a geração. O mundo não gira em torno de mim. Deus tem um plano maior. Só que Ele me inclui na eternidade. E tudo o que acontece na minha vida, me perdoe, Deus tem vistas para a eternidade. Ele quer levar você com Ele para sempre. Para sempre. Segundo, viver à luz da nossa finitude. É por isso que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 7, verso 2, é melhor você estar na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, você vê o fim de todos os homens, e você pode refletir sobre o sentido e o propósito da vida. Quando nós perdemos um ente querido, é um lembrete. Você também vai. Você também vai. E nós não podemos esquecer isso. Porque se nós queremos viver com qualidade no dia a dia da nossa vida, nós precisamos lembrar da eternidade de Deus e da nossa finitude. Agora, uma coisa que você não pode esquecer, você é imortal. Deus é eterno, nós não somos eternos, porque nós somos criados, mas nós somos imortais. Olha aqui para mim, para você pensar isso. Às vezes a gente pensa que a gente é um corpo que tem uma alma. Não, é o inverso. Você é uma alma que tem um corpo. O corpo vai perecer, é pó e vai voltar ao pó. Agora a tua alma vai continuar. A tua alma é agora imortal, uma vez você criado por Deus. E aí você vai passar a eternidade com Deus, ou a eternidade longe de Deus. Aí você vai passar realmente como salvo ou como condenado. Por isso eu e você temos 30, 40, 50, 70, 80, 90 anos para definirmos onde nós vamos passar a eternidade. E é por isso que Deus tem revelado o amor dele a você, o evangelho a você, ele tem investido na sua vida, para que você viva com qualidade os dias, poucos dias, que nós não sabemos quantos neste mundo, e para que você esteja eternamente com ele. Agora, você não pode esquecer que a sua alma é imortal.
Um dia todos nós estaremos diante do trono de Deus. Nós vamos dar conta da nossa vida. E aí ou nós vamos estar para sempre com Ele, numa eternidade que a Bíblia diz que é de prazeres, de realização, onde nós vamos viver a vida de verdade, lá com Deus, ou nós vamos estar na condenação do inferno. E a Bíblia é clara em revelar isso. Como a C.S. Lewis, num dos seus livros, Peso de Glória, ele diz assim: nós vamos encontrar a face de Deus. Nós vamos encontrar a face de Deus na eternidade. Todos nós vamos encontrar a face de Deus. E eu gosto de que ele coloca de que ou nós vamos sofrer vergonha, humilhação, que nós não vamos poder fugir dela, ou nós vamos realmente desfrutar da glória inexprimível que Deus tem, porque Ele tem para nós um eterno peso de glória. Segunda verdade que eu queria que você anotasse: fora do plano de Deus, o tempo se torna cruel. Fora do plano de Deus, o tempo se torna cruel. Por quê? A passagem do tempo, os dias que nós vivemos, a vida passa a não ter sentido, não ter propósito. Irmão, se a nossa vida consiste em nascer, crescer, né, formar uma família, comprar bens, e depois morrer e deixar tudo aqui, a vida é muito sem sentido e propósito. Essa é a angústia do ser humano, dos filósofos, dos romancistas, dos antropólogos, dos cientistas e de todo ser humano que pensa um pouco sobre a vida. Se você parar para pensar um pouco sobre a vida, se nós vermos esse tempo aqui só limitado ao nosso coração, fora do plano de Deus, sendo deuses da nossa própria vida, a vida é infeliz. E a vida não faz sentido. É por isso que Moisés escreve a partir do verso 7, no segundo trecho desse salmo, ele escreve: somos consumidos pela tua ira, aterrorizados pelo teu furor, conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. E ele começa a tratar nesse trecho, segundo trecho do Salmo, sobre o pecado da humanidade diante de Deus. E aí algumas considerações aqui. A primeira é que o ser humano está debaixo da ira de Deus. Deus está irado. Deus está irado com a injustiça, com a corrupção, com a mentira, com o engano do nosso coração. Deus está irado com o fato de que nós escolhemos ser deuses da nossa própria vida, vivermos nossa própria agenda e deixarmos Ele no canto da nossa história. A Bíblia diz em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo diz exatamente isso. A ira de Deus está sobre a humanidade. Deus está irado. E Moisés sabe disso. Lembre-se que eu disse que o pano de fundo desse salmo é Gênesis 1, 2 e 3. E quando, em capítulo 3, entra o pecado no mundo, então Deus se irou. E Deus expulsou Adão e Eva do paraíso para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem para sempre. Ou seja, a morte é produto da ira de Deus contra o pecado. E esse é o pano de fundo que Moisés coloca aqui. Às vezes eu vou num velório e alguém da família chega assim: pastor, Deus quis assim. Ou eu vejo alguém consolando, o familiar diz assim: Deus quis assim. A verdade, irmãos, é que Deus não quis assim. Deus não criou o homem para morrer. Deus não queria a morte. A morte entrou como produto do pecado no mundo. Entrou como produto da rebeldia do ser humano em escolher de ser Deus da sua própria vida. Deus não criou assim. Tanto que Deus não quer a morte, que Ele enviou seu Filho Jesus na cruz do Calvário para pagar o preço do meu pecado e do seu pecado, para que eu e você não pereçamos, mas tenhamos o quê? Vida eterna. Não é desejo de Deus. Agora, ela entrou como produto do pecado. A ira de Deus contra o pecado. Deus teve que limitar a existência humana por causa da maldade do ser humano. Contra o pecado. Segunda coisa que nós constatamos aqui nesse trecho do Salmo é que o pecado faz com que a existência humana se torne vazia e com muitos sofrimentos. Você pode observar a partir do verso 9, em que ele diz assim: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio, um lamento. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou 80 para os que têm maior vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. É interessante que Moisés viveu 120 anos. E a Bíblia diz que ele estava com todo vigor como na juventude, porque ele foi um milagre de Deus, por um propósito específico. Mas a geração de Moisés viveu isso aqui no máximo, 70, 80. Lembre-se das pessoas que saíram do Egito para a terra prometida, acima de 20 anos, eles morreram no deserto. O deserto durou 40 anos. Então, aqueles que saíram acima de 20 anos viveram por volta de 60, 50, 70. E Moisés via exatamente isso que nós vemos. A gente pode chegar a 70, 80, hoje o ser humano está vivendo um pouco mais no nosso país, no mundo ocidental, mas é sofrimento, o corpo vai definhando. E se nós olharmos da perspectiva fora do plano de Deus, da eternidade de Deus, então isso não faz sentido.
Não faz sentido, a vida é muito fútil, é muito vazia, é muito sem significado. Eu viver fora do plano de Deus, o tempo acaba se tornando um algoz, ele acaba se tornando o meu inimigo, ele me fere, porque o tempo vai passando e eu não posso mais realizar as mesmas coisas, eu não posso mais comer do mesmo jeito, eu não posso mais curtir a vida da mesma forma, então o tempo se torna um algoz. Quando eu penso, irmãos, que eu vou fazer 50 anos, falta 3 anos aí, mas eu penso que eu estou perto de 50, eu falo, não é possível, eu não tenho essa idade. Eu olho no espelho assim, será que eu tenho essa idade? Parece que tem mesmo, mas eu olho, às vezes eu esqueço que eu tenho quase 50 anos, e aí eu vou jogar futebol. Aí quando eu vou jogar futebol, eu entro com toda a gana, como eu entrava, mas aí eu vejo mesmo que eu tenho 50 anos. Porque daí eu já não acerto o passe, eu já não consigo chutar do mesmo jeito, eu penso uma coisa, faço outra, e aí eu falo, pois é, eu estou quase 50 anos mesmo. Se eu e você não estamos dentro de um plano eterno de Deus, a vida não faz sentido nenhum, nenhum. Agora tem mais. Se eu e você, como Moisés disse, os nossos pecados secretos não estão ocultos, não estão escondidos. Se eu e você vivemos fora do plano de Deus, nós vamos fazer escolhas erradas e nós vamos sofrer por causa das nossas escolhas. Nós vamos escolher no pecado, nós vamos escolher sem a orientação de Deus, sem o plano de Deus. A gente estraga a nossa juventude, a gente estraga a nossa vida adulta, a gente estraga a nossa velhice. Escolhas erradas, as consequências de escolhas erradas muitas vezes nos acompanham pela vida inteira nesse mundo. Então, se eu escolher viver fora do plano de Deus, o tempo vai ser um algoz, ele vai ser cruel comigo. E a vida não vai fazer sentido, eu vou fazer escolhas erradas, eu vou sofrer como produto dessas escolhas, eu vou viver aquém daquilo que eu poderia viver se eu estivesse dentro do plano de Deus, o plano eterno de Deus, que é de geração a geração, o plano eterno de Deus, porque o pecado realmente me adoece, o pecado realmente tira o meu prazer, o pecado faz com que minha vida seja fútil e vazia. É por isso que nós precisamos abandonar o pecado e o que ele nos proporciona. Precisamos abandonar as coisas transitórias dessa vida, que nos afastam de Deus. Tem coisas que não é pecado, mas nos afasta de Deus. E eu queria mencionar aqui só uma frase de Jim Elliot. Jim Elliot viveu em 1956, morreu em 1956, fazendo missões na selva amazônica no Equador. E ele foi morto por um dos índios, com uma lança atravessou seu peito. Mas ele havia escrito essa frase. Pensa nela um pouquinho comigo, ele diz, não é tolo quem deixa o que não se pode reter para alcançar o que não se pode perder. Pensa um pouquinho. As pessoas acharam que ele morreu jovem demais, ele não precisava ter ido lá levar o amor de Jesus para as pessoas, para aquela tribo, mas ele diz, não é tolo quem deixa o que não pode reter. Ele deixou riqueza, ele deixou bens, mas isso ele não poderia reter mesmo. Quando ele partisse, ele não ia poder levar nada disso. Não é tolo quem deixa isso para alcançar o que você não pode perder. O que eu e você não podemos perder, e Jim Elliot não podia perder, é a salvação, o relacionamento com Deus, o plano eterno de Deus na nossa vida. Agora eu e você nos agarramos ao nosso trabalho, nos agarramos aos bens materiais, nos agarramos aos prazeres transitórios do pecado, nos agarramos àquilo que a sociedade valoriza e perdemos aquilo que nós não podemos perder, perdemos a paz com Deus, perdemos o prazer de viver o seu plano, perdemos o significado e propósito que só Ele nos dá, perdemos o céu na terra, perdemos a comunhão com Deus, nós vendemos a alma para o inferno. E Elliot está dizendo assim, cara, você está errado, porque isso aí é ser tolo. Agora, você perder as coisas que você não pode levar desse mundo, você não vai levar os seus bens, você não vai levar o teu dinheiro, você não vai levar isso, você vai deixar para os filhos ficarem brigando, é isso que eu tenho visto nas famílias aí. Não importa se o cara deixa muito ou deixa pouco, a família briga, os filhos brigam. Se você está aqui e quer viver com sabedoria os seus dias, você precisa considerar o plano eterno de Deus, e você precisa considerar que fora desse plano, o tempo se torna um algoz. Seja sábio, não retenha aquilo que você vai perder mesmo nesse mundo, vai ter que deixar aqui. Apegue-se àquilo que você não pode perder de forma alguma, que é a salvação da sua alma, que é imortal. É imortal. E último lugar, queria que você gravasse com base nesse salmo, que no plano de Deus nós temos frutos e realização. Quando nós vivemos o plano de Deus, que é eterno, de geração em geração, nós vemos frutos. Nós temos realização, nós temos significado, nós temos propósito. Olha o que Moisés diz aqui no verso 12, ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria.
Conta os dias significa reflete, pensa nos seus dias, vive os seus dias, de tal forma que você se torne mais sábio com o tempo. Porque tem gente que vai envelhecendo e vai ficando mais amargo, mais azedo, mais egoísta, mais orgulhoso, mais turrão. A velhice não trouxe sabedoria. Ele está ainda escravo dos pecados da juventude. Não, conte, viva a sua vida de tal forma que você alcance sabedoria. E é por isso que Moisés diz assim: volta-te, Senhor. Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, volta para a gente, volta para mim. O pano de fundo aqui da nação de Israel, vivendo a peregrinação no deserto, volta, Senhor. Ele viu as consequências das pessoas viverem fora do plano de Deus. Ele diz: volta-te para nós, Senhor, volta-te para nós. A Bíblia diz que a gente deveria lembrar de Deus desde a nossa mocidade. Eclesiastes 12:1, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e os dias em que você venha dizer: não tenho neles contentamento. Agora, quando você vive dentro do plano de Deus e diz assim: Senhor, me ensina a contar os meus dias, me ensina a ser sábio é você viver à luz da eternidade, ser sábio é você viver de acordo com o fim último de todas as coisas, e o fim último de todas as coisas é Deus mesmo, é viver de acordo com Deus que é eterno. Tudo mais é brevidade, é transitoriedade neste mundo, mas Deus é eterno. Alcançar sabedoria é você viver de acordo com o plano de Deus. E se você vive dentro do plano de Deus, então a tristeza se transforma em alegria. Agora eu queria destacar essa frase do verso 13, volta-te, Senhor. Porque Moisés faz essa oração: Senhor, volta para a gente. Porque Tu és a nossa maior necessidade. Nós precisamos de Ti. Hoje muitas vezes a gente acha que Deus é que precisa da gente. Quero dizer, você que está aqui nessa noite, Deus não precisa de você, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de ninguém. Sem mim, sem você, Ele continua sendo Deus. Mas Ele escolheu estender a sua graça e o seu amor em Cristo, para que nós desfrutássemos daquilo que Ele tem a nos oferecer, dentro do seu plano eterno. Agora, Ele não precisa de você, nem de mim. Aí tem muitas vezes que a gente tem aquele quadro de que Deus está lá no trono chorando: ai, volta meu filho, volta para mim, volta para mim. Isso é graça, não é merecimento nenhum nosso. Isso é misericórdia. Deus realmente quer que a gente se volte para Ele. Mas nós temos que ter a consciência de que nós precisamos de Deus, e não Deus que precisa de nós. Às vezes a gente ouve assim: dê uma chance para Jesus. Que chance para Jesus? É Deus que está dando chance para mim e para você. É Ele que está estendendo a mão para levantar você, para te dar uma nova vida. É Ele que está te oferecendo graça e misericórdia. Não é você que vai dar chance para Jesus. Nem eu. O máximo que nós podemos fazer é clamar misericórdia, como Moisés está clamando aqui, dizendo: Senhor, volta-te para mim, eu preciso de Ti, e eu quero agarrar a chance que o Senhor está me dando, de ter uma nova vida em Ti, de viver uma vida com os olhos da eternidade, de viver uma vida dentro do Teu plano, que faz o melhor. E aí então você vai encontrar Moisés, dizendo aqui nos versos 14 e 15, satisfaze-nos pela manhã com Teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Deus transforma os anos de sofrimento em alegria. Ele tira a cinza e coloca uma coroa ao invés de cinza. Vestes de louvor ao invés de espírito angustiado. Quando eu e você entramos dentro do plano de Deus, por causa da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor, então nós podemos ter a vida transformada. A tristeza não precisa ser a tônica, o tempo não precisa ser o nosso algoz, o nosso inimigo. Nós podemos viver realmente as fases da vida, juventude, a vida adulta, a velhice e morrer. Podemos viver com dignidade, com maturidade, podemos enfrentar tudo isso com graça, podemos curtir cada uma dessas épocas, podemos realmente ser felizes no meio dessa convulsão de tempo e pressa que nós vivemos. Quando a gente vive assim, a gente desfruta do amor de Deus leal. A cada manhã a gente pode cantar de alegria. E a gente pode cantar de alegria no meio do tempo que a gente vive. Isso é graça, é o plano de Deus para nós. Paulo, ele captou muito bem isso lá em 2 Coríntios capítulo 4, quando ele diz assim: a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Ele compara a tribulação que nós temos nesse mundo como leve e momentânea, diante da grandeza do que Deus tem para nós na eternidade. Agora, não só isso, porque vivemos à luz do que Deus tem na eternidade, nós vivemos esse mundo com esperança, nós vivemos esse mundo com o consolo de Deus no nosso coração, nós vivemos esse mundo realmente com a companhia dEle com a gente, e isso é maravilhoso. A vida dentro do plano de Deus é de frutos, é de bênção,
É por isso que ele termina o Salmo dizendo assim, verso 16: sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. Porque quando nós estamos dentro do plano de Deus, nós estamos uma herança para os nossos filhos no mundo transitório. Nossos filhos vão colher o que nós estamos semeando, nossos netos vão colher o que estamos semeando. Viver com Deus, o plano de Deus é dar frutos, aleluia. O trabalho não é em vão, a dedicação não é em vão, o nosso tempo aqui nesse mundo não é em vão, ainda que seja curto. Quando nós estamos dentro do plano de Deus, nós também temos deleite, temos graça, temos bondade. Ele diz aqui, esteja sobre nós a bondade do Senhor. Nós vivemos nessa dimensão da bondade de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. E mais, nós vivemos um Deus que consolida a obra das nossas mãos. Como é triste a vida, irmãos, quando nós trabalhamos e não faz sentido, nós não vamos levar nada desse mundo, mas como a vida tem sentido, quando a gente está no plano de Deus, porque Ele consolida a obra das nossas mãos, os frutos permanecem, frutos que permanecem. Aí Paulo captou muito bem isso em 1 Coríntios 15, 58, quando ele diz assim, que nós cristãos devemos ser sempre firmes e abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor, o nosso trabalho não é em vão. Aquilo que você faz em Deus, aquilo que você vive em Deus não é em vão. Nosso trabalho alcança êxito no Senhor. Ele consolida o resultado do nosso esforço. Por isso vale a pena ser pai e mãe de verdade. Vale a pena ser um cônjuge cristão. Vale a pena você ser um cidadão de bem. Vale a pena você viver Jesus neste mundo. Vale a pena você ser sal da terra e luz do mundo. Vale a pena você viver para Jesus nessa geração corrompida e perversa. Vale a pena, porque Deus consolida a obra das tuas mãos. Você não é alguém que vai passar em branco, vai passar em vão, vai passar sem fazer diferença. Não! Deus usa a sua vida porque você faz parte do plano dele eterno nesse mundo. E Ele consolida a obra que Ele tem para você. Paulo disse em Efésios 5, 15 e 17, que a gente deve procurar viver não como os insensatos, mas com sabedoria, porque os dias são maus. Que Deus dê sabedoria a você nessa noite, para contar os seus dias e alcançar coração sábio. Que Deus dê toda a sabedoria a você. Sabe de uma coisa? Os 2 dias mais importantes da sua vida, da minha vida, de cada pessoa, são o dia do seu nascimento e o dia em que você compreendeu o propósito da sua vida. Os dias mais importantes da sua vida são o dia do seu nascimento e o dia em que você compreendeu o propósito da sua vida. Talvez alguns de nós aqui, claro, nascemos, mas ainda não compreendemos a razão pela qual nós nascemos. Não compreendemos o propósito para o qual fomos criados, e esse propósito nós só encontramos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que Deus dê sabedoria para mim e a você nesses dias. Que Deus dê sabedoria, porque Ele tem, e Ele oferece isso para nós. Dentro do plano de Deus, é uma vida com significado e com alegrias.